turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática e eu quero que você se prepare, pegue o seu livro, o lápis e a borracha. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre grandezas e medidas e vamos aprender sobre as medidas de temperatura. Então, preste bastante atenção, porque no final da aula tem atividade e você vai precisar responder, tá bom? Vamos iniciar? Então, turma, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos continuar falando sobre grandezas e medidas. Vamos aprender sobre as medidas de temperatura. No Brasil, a escala utilizada para expressar a temperatura é a Celsius, e este é o símbolo. Nome atribuído em homenagem ao astrônomo sueco André Celsius, que a desenvolveu em 1742. Na escala Celsius, as temperaturas são medidas acima ou abaixo de zero. Agora, turma, eu quero que vocês entendam que o principal instrumento para a medição de temperatura é o termômetro. Os mais conhecidos são os analógicos, que é esse da figura 1. Ele é constituído por um tubo graduado com um líquido no seu interior, e esse líquido pode ser mercúrio ou álcool. E também temos os termômetros digital, que é esse da figura 2. Agora, nós vamos conhecer mais dois termômetros digital. Veja, esses termômetros, eles são bem conhecidos de vocês. O primeiro, ele está muito presente no nosso dia a dia, principalmente agora, né, com a pandemia, né, na rua, o tempo todo nós encontramos um termômetro desse. Esse termômetro é um termômetro digital, e ele serve para medir a temperatura corporal. Esse segundo termômetro, ele também é um termômetro digital, ele serve para medir a temperatura do ambiente. Como nós já vimos, a unidade de medida de temperatura é o grau Celsius, e o símbolo é esse daqui, esse C com a bolinha. Indicamos 1 grau Celsius por 1 grau Celsius, usando o símbolo, certo, turma? Agora nós vamos falar sobre temperatura máxima e temperatura mínima. Você já deve ter escutado nos noticiários frases parecidas como esta. Hoje a temperatura máxima foi de 31 graus Celsius e a mínima foi de 25 graus Celsius. Mas na mensagem escrita na televisão, a notícia aparece dessa maneira. Hoje a temperatura máxima foi de 31 graus Celsius e a mínima foi de 25 graus Celsius. Perceba que a mensagem ela aparece com símbolo e não com as palavras. Turma, para continuar explicando esse conteúdo sobre temperatura máxima e temperatura mínima, vocês sabem o que é isso? A temperatura máxima é a mais alta e a temperatura mínima é a mais baixa. Então, máxima e mínima é a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa que determinada cidade terá em um determinado dia. Ou seja, uma previsão do tempo, algo envolvendo o futuro. Então, vamos ler aqui esse exemplo, que vai falar sobre temperatura máxima e temperatura mínima. Ele está presente no seu livro, lá na página 142. Se quiser abrir o livro para acompanhar, será muito bom. Questão de número 1. Observe as temperaturas máximas e mínimas registradas em duas cidades alagoanas em janeiro de 2018. Então, veja aqui, em Arapiraca, a máxima, a temperatura mais alta, foi de 33 graus Celsius. E a temperatura mínima, ou seja, a temperatura mais baixa, foi de 22 graus Celsius. Tá, turma? E em Teotônio Vilela, a mais alta foi 30 graus Celsius e a mais baixa foi 24 graus Celsius. Isso é a temperatura máxima e a temperatura mínima. Agora, pessoal, na questão 2 da mesma página, tem uma outra questão e nós vamos resolver para que você entenda o que essas setas significam. Leia o que o repórter do tempo está falando. E depois, complete o painel eletrônico com a informação sobre as temperaturas máximas e mínimas. Hoje, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima prevista
é 36 graus Celsius e a temperatura mínima é de 21 graus Celsius. Vamos ler a pergunta. O que significa essas setas no painel? Turma, a seta vermelha, ela está indicando a temperatura máxima e a seta azul está indicando a temperatura mínima, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido que é a temperatura máxima, que é a temperatura mais alta, e a mínima, que é a temperatura mais baixa daquele dia. E aí, turma, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Hoje nós aprendemos sobre as medidas de temperatura e vimos aí o que é a temperatura máxima e a mínima. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Agora, eu quero que você pegue o livro, abra ele na página 140. Na página 140, tem algumas questões sobre as medidas de temperatura que você vai fazer a leitura e depois responder, tá bom, turminha? Vai responder a página 140, 141 e 142. As questões dessas páginas, turma, está falando sobre as medidas de temperatura. E você vai responder, tá bom? Olha só, a nossa aula está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.